texto. O texto está lá. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é de fato tendencioso, mas para quem não entende português, esse texto não precisa nem de grego ou de hebraico. Porque a palavra fim não significa apenas final. Agora vamos usar o que eles tanto gostam de usar, que é a língua grega. A palavra grega traduzida como fim aqui neste versículo significa propósito, alvo, objetivo, meta, finalidade. Então o correto, se eu pudesse usar uma tradução menos tendenciosa para que as pessoas pudessem ter uma melhor clareza do texto, ela poderia ser escrita assim, porque o alvo da lei é Cristo, porque o objetivo da lei é Cristo, porque o propósito da lei é Cristo, porque a finalidade da lei é Cristo, porque a meta da lei é Cristo. Vou te dar um exemplo. Se você abrir lá em Timóteo capítulo 1, verso 5, o texto diz assim, o Rabino Shaul está escrevendo para Timóteo, abre aí na sua Bíblia. Ele está escrevendo para Timóteo e ele faz assim, Timóteo, o fim do mandamento é o amor. Está escrito assim lá. E a palavra grega que vai aparecer lá para fim, novamente, é telos. O texto está telos tes entoles. Acho que está certa a pronúncia, não tem conhecimento nenhum de grego. Mesmo sem conhecimento de grego, você consegue ir lá e ver que palavrinha que está lá, você consegue consultar a etimologia dessa palavra para ver se o que esses caras estão falando aí faz sentido. E o que esses caras têm falado não faz sentido, porque a maioria das Bíblias não traduz Timóteo 1,5 como o fim do mandamento é o amor. Traduz como a finalidade do mandamento é o amor. O objetivo do mandamento é o amor. Então isso não significa que o mandamento foi abolido. Significa que o objetivo de nós cumprirmos 613 mandamentos é o quê? É o amor. Tanto o amor para com Deus, quanto o amor para com o próximo. E aí, meus queridos amados irmãos e irmãs, eu preciso entender quais são os mandamentos que são entre eu e Deus e quais mandamentos que são entre eu e o próximo. Então, só com um pouco de grego, um pouco de português, não precisava usar o grego aqui, é só o português, a gente já consegue pegar esses textos que as pessoas usam para dizer que a lei foi abolida. Outro texto muito conhecido, por exemplo, é dizer que a lei foi abolida na cruz. Qual texto que é esse mesmo? Acho que a lei do mandamento foi abolida, acho que é Efésios. Vê aí, faz favor. Da inimizade. Não, da inimizade, que a inimizade foi desfeita na cruz e tal. O povo vai usar esse texto para falar que a lei foi abolida quando Yeshua morreu na cruz. Mas ali está falando da inimizade dos povos, judeus e goim. Onde o Rabino Shaul fala que o muro de separação ele caiu. Acho que é Efésios, não é? Faz favor. Esse é um texto conhecidíssimo, famoso por ser usado pela teologia sistemática para defender que a lei ela foi abolida. Abram comigo na carta do Rabino Shaul aos Efésios, capítulo 2, verso de número 16. Vamos pegar do 14. Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aí o povo vai falar assim, lá, tá vendo, Tá vendo? Aboliu na sua carne os mandamentos. O povo não consegue nem ler o texto, né?
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que é isso? São leis rabínicas que eram usadas para impedir com que o povo de fora conhecesse sobre a Bíblia, sobre a Torá. Leis rabínicas do primeiro século que foram construídas em prol da inimizade entre judeus e goim. Por exemplo, a proibição de um judeu almoçar ou jantar ou comer na casa de um gentio. A proibição de um judeu se relacionar com... Existem algumas halachot que nos protegem, mas isso não quer dizer que podemos perder o amor para com a humanidade. Podemos perder o amor para com o próximo. Então, esta lei rabínica, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, quer falar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, ele precisa ter uma visão de animais imundos para que ele pudesse entender que Deus não faz acepção de pessoas, se é judeu ou se é goi, se é judeu ou se é do mundo. Todos têm o direito de conhecer sobre Torá, todos têm o direito de cumprir aquilo que está escrito, todos têm o direito, não é só para judeus. Se você diz, não, essas leis são só para os judeus, então você está afirmando com a sua própria boca que a vitalidade é só para os judeus, que a prosperidade, que a riqueza, que a saúde, que a longevidade só pertence aos judeus, porque todas essas coisas estão nos mandamentos de Deus que nos traz vida. Então esse texto é um texto conhecidíssimo, usado aí para defender que a lei foi abolida, sendo que aqui não está falando de lei, aqui está falando de lei rabínica, e não aquelas que estão nos 5 primeiros livros da Torá. Outro texto muito conhecido, abra comigo em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 10, a pessoa começa já ali, né? Ah lá, Rabino, esse texto aqui fala que a lei foi abolida. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos viverá por eles. Aí a teologia sistemática vai pegar esse texto, vai falar que a lei é maldita, que se você for viver pela lei você vai ser amaldiçoado, porque o apóstolo Paulo está falando. Olha que manipulação do texto monstra, que é feita para defender uma heresia, que é feita para defender que você não precisa cumprir aquilo que está escrito por Deus, para defender que você não precisa obedecer o que Deus mandou, porque se você fizer isso, você não vai obedecer o que os homens têm mandado, como pastores, apóstolos, até mesmo rabinos, bispos, padres. Por isso que Yeshua diz, a lei, que é a palavra, ela liberta. Ele não fala, conhecereis a verdade vos libertará? Então, alguns capítulos depois ele fala, Pai, santifica os meus discípulos na verdade. Mas como assim vou santificar na verdade? Na tua palavra. Ou seja, na tua lei, nos teus mandamentos. Ajuda os meus discípulos a cumprir os seus mandamentos, porque daí eles vão estar santificados. Através da tua palavra, através dos teus mandamentos, porque se eles estiverem santificados, eu sei que eles vão conseguir propagar a Torá para os 4 cantos do mundo. A oração que Yeshua faz, fortíssima lá na frente. Então o que diz Gálatas capítulo 3, verso 10? Todos quantos, pois, são das obras da lei. A primeira coisa que eu tenho que entender aí, que aí não está falando de lei da Torá. O texto é claro, obras da lei. A palavra obras em hebraico significa maser, né? Então aqui, maser Torá. Maser Torá, obras da lei. Ou seja, são as leis, os incisos, as leis menores que vão surgir posteriormente, aquilo que nós chamamos de derabanan, de leis rabínicas, que surgiram por causa de um determinado mandamento da Torá. E o que começou a acontecer? O povo daquela época
Já na época de Yeshua, começou principalmente os líderes religiosos, começou a dar mais ênfase naquilo que era rabínico do que aquilo que estava escrito de fato na Torá. Por exemplo, um exemplo claro disso, existia na época uma lei rabínica que proibia a cura no sábado, no Shabat. Mas por que proibia a cura no Shabat? É isso que eu preciso pensar. E aí quando Yeshua vai e cura, dentro de uma sinagoga inclusive, as pessoas começam a chamar ele de herege. Mas a pergunta a se fazer ali por um sinédrio da época seria: onde está escrito na Torá que não se cura no sábado? Procura aí em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Procura aí nos profetas. Então, pela lei de Deus, Jesus não poderia ser julgado. Agora, pela lei rabínica dos homens de um sinédrio corrupto, sim, ele estava sendo considerado como um pecador, mas não por Deus, pelos homens. Assim é a atualidade. Cada denominação vai dizer que isso, aquilo outro é pecado. E que se você não fizer conforme aquela denominação, você está fora da vontade de Deus, você está fora da palavra de Deus, você está fora daquilo, você está fora daquilo outro. Agora, quando você vai para a Bíblia e entende o que é a vontade de Deus, você não precisa mais ficar com a pulga atrás da orelha se você está fazendo aquilo porque o cara que está falando lá em cima do palanque, ou se você vai começar a fazer porque é Deus que está mandando.